Pessoal, vamos começar então a aula de hoje. A proposta de hoje nós vamos resolver dois exercícios, um relativamente parecido com o da aula passada, mas com algumas particularidades, e o outro inverte um pouco as coisas, só que eu aproveito para trabalhar com outras unidades, né? Já trabalhar em newtons e tudo mais, para vocês terem esse conhecimento. Antes, enquanto o pessoal vai chegando, vamos definir o que a gente tinha começado a conversar na aula passada. A gente faria uma defesa do trabalho. Aí nós definimos um dia, eu mando o link para cada grupo, entraria 4 pessoas, eu preciso ver as pessoas nesse dia. Não pode ser a câmera fechada, porque eu vou tirar prints da tela e isso vai ser gravado. E a outra opção é se vocês acharem melhor, seria vocês desenvolver um trabalho gravado, editado e mandaria para mim. Então, esse trabalho gravado, editado, vocês podem dividir. Ele tem que ter bastante foto, ele tem que ter bastante informações, num nível que seria uma aula gravada, uma espécie de um filme, vamos falar assim, com a grande vantagem que se você errar alguma coisa, você corta fora, daí tem que ter um pequeno editor, que qualquer celular um pouco mais moderno faz isso, até qualquer computador você pode fazer, cortar, juntar, fazer alguma legenda, incluir fotos no filme e tal. Então, vocês que vão definir o que vocês preferem. Se for a defesa, ela vai valer 2 pontos e a parte escrita 3. Se for a apresentação, ela vale 3 pontos e a parte escrita vale 2 e a prova vai valer 5. Então, se for defesa, vocês vão colocar o número 1. Se for apresentação, o número 2. Aí a gente já define. Não precisa nem abrir o microfone. Nós temos 13 pessoas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos partir então para a defesa. A defesa vai ser por grupo. Só vai poder entrar alunos desse grupo. O aluno que não entrar por algum motivo vai ficar com a nota 0. Tá bom? A defesa vai valer 2 pontos e a parte escrita vai valer 3 pontos. Nós vamos definir as datas. A data de P2 eu passo depois, Karina. Eu vou conversar com a coordenação, se tiver tudo certo, eu já mudo a data no próprio Moodle e mando uma mensagem para vocês. E ali, essa semana ainda, o comecinho da semana que vem, até o fim de semana, eu já vou ter essa informação. Aí eu coloco todas essas informações, data de prova, data de data de exame. Então, eu quero que vocês, para a gente encerrar e entrar na aula, eu quero que vocês providenciem a questão do microfone e da câmera, para poder participar da defesa do trabalho. Eu quero ver as 4, 5 pessoas na tela, vou perguntar, com certeza eu vou perguntar para todo mundo. Perfeito. Tração ferroviária, nós vamos falar do comprimento máximo do trem, frenagem, resolvendo o exercício, que é o objetivo. Eu tenho uma questão que pergunta quantos vagões carregados uma locomotiva do tipo 1C, C1, é capaz de relocar numa ferrovia na velocidade limite de 15 km por hora, com as seguintes características. Então, eu tenho a rampa máxima de 1,5%, eu já tenho a rampa máxima. No trabalho de vocês já tem o estudo, e vocês vão trabalhar com a rampa máxima do projeto de vocês.
A curva, vocês vão adotar a menor curva que vocês tiverem para poder fazer. É dentro daquilo que nós vimos na aula passada, aquela envoltória de todas as condições, a resistência de curva para cada tipo, aí você vai ver o que é mais desfavorável. Isso, por favor, eu não quero a apresentação de como se faz a conta. Você vai colocar fórmulas, unidades que você vai trabalhar e o resto em forma de tabela, tá bom? Eu tenho aqui, então, a locomotiva, é dada a potência efetiva, tome muito cuidado com isso, porque normalmente no trabalho é dada a potência, não a potência efetiva. Se vocês não tiverem informação, a potência não significa efetiva. A efetiva é uma potência que tem uma redução em função da tramitação, vamos falar assim, da carga dentro ali, essa potência sendo transmitida para os eixos e tudo mais. Então, aqui já estou considerando a potência efetiva. Seria a potência total multiplicada por aquele fator que nos nossos exemplos foi 0,81. O peso total, tem que tomar muito cuidado, que o peso total, para esse tipo de locomotiva, eu tenho 3 eixos tratores aqui desse lado e 3 eixos aqui. Então, é uma locomotiva onde o peso total vai ser distribuído para 8 eixos, mas a parte de tração que vai fazer ela patinar é somente em 3 de um lado e 3 do outro, para 6 eixos. Então, tem que fazer um ajuste desse peso para ver o peso aderente, porque é dado também o fator de 0,2. A área frontal e o comprimento da base rígida. Os vagões, ele tem a tara de 15 toneladas e a capacidade de 50. Então, preste bastante atenção, que aqui eu não estou falando de carga total. Quando você fala capacidade do vagão, é de 50 toneladas. Mas ele pesa 15 toneladas. Então, a hora que ele estiver carregado, eu vou ter essa somatória, ou seja, cada vagão carregado vai dar 65 toneladas que tem que ser considerado. O seu comprimento e o número de eixos desse vagão. E a área frontal. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente pode começar trabalhando, calcular primeiro as suas resistências. E a resistência tem que ser calculado para a locomotiva e depois calculado para os vagões. A equação que calcula a resistência normal da locomotiva é essa daqui. Preste bastante atenção para não errar esses coeficientes. E muda isso aqui muda em função da aerodinâmica, que é esse trecho da fórmula, e muda em função de locomotiva ou vagão. Substituindo, preste atenção que o peso P é o peso total dividido pelo número de eixos. Então, ela pesa 320 quilos dividido por 8. Achei a resistência de 1,151 quilos por tonelada. Essa é a resistência da locomotiva. É a resistência normal da locomotiva. Só para ficar bem claro, a resistência normal ela vai aparecer sempre, porque é a resistência do rolamento mais a resistência aerodinâmica. Para os vagões, a equação é essa, observa que muda alguns parâmetros aqui dentro, fórmula de Davis, que vocês têm em forma de tabela, e calculando para os vagões, eu vou ter 1,698. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar é que essas resistências são sempre dadas pela velocidade. Se eu aumentar a velocidade, vai aumentar a resistência. Se eu diminuir a velocidade, vai diminuir a resistência. Nós temos que tomar bastante cuidado, porque a resistência, basicamente, em quase todos os projetos, a resistência mínima que a gente pode trabalhar é de 15 km por hora, que é o caso desse exercício. Então, feito isso, eu tenho já a resistência normal para um vagão e tenho a resistência normal para uma locomotiva. Tem que acrescentar agora a resistência de rampa, que é dado por essa equação, 10 vezes I, e
o pessoal erra muito esse I, é o I, é a rampa efetiva, então, no caso, não é em porcentagem. Para uma rampa máxima de 1,5%, eu vou trabalhar com um valor algébrico de 1,5 multiplicado por 10. Observa que é praticamente 10 a 12 vezes maior do que a resistência de cada vagão em função de uma rampa de 1,5%. Dá 15 quilos por tonelada a resistência de rampa. Então, eu já tenho a resistência normal e a primeira resistência ocasional causada pela rampa. A resistência de curva, então, se vocês pegarem, essa aqui é uma outra equação, que é dado em função apenas do raio, e dá 1,15 aproximadamente quilos por tonelada. Bom, eu tendo as resistências da minha composição, eu tenho que trabalhar agora o esforço trator. Achei o esforço trator que deu 47.493 quilos. Eu não posso pegar esse daqui, é um erro frequente, pegar esse valor e usar o número de locomotivas e resolver a minha questão. Eu tenho que comparar esse valor, esse esforço trator, com a aderência da locomotiva. É a força de aderência que ela pode dar. Porque se eu aplicar uma força maior do que essa que nós calculamos aqui, né, agora, ela vai patinar. Nós calculamos o número de eixo trator 6, o número total de eixos 8, o peso total da locomotiva 320. Vai me dar um peso aderente dos 6 eixos tratores de 240 toneladas. Se eu pegar 240 toneladas, transformar em quilos, multipliquei por 10 a terceira, e multipliquei pelo fator F que foi dado, que é o fator de aderência, eu vou chegar que a força de aderência é 48 mil quilos. Ou seja, essa locomotiva, ela não vai patinar, vamos falar assim, nunca, porque a força aderente é 48 mil. Tá bom? Aí tem alguns comentários que podem ser feitos. Mas se ela não tiver com total de combustível, ela vai pesar menos, ela pode pesar mais, isso aqui pode abaixar um pouco, mas isso aí é ficar também divagando muito, tá certo? Agora, é substituir naquela equação geral. Observa que eu já cortei esse item RI e deixei os demais. Então, se vocês voltarem, eu tenho uma locomotiva que está 47.493. Essa resistência tem que ser maior. Essa força, ela tem que ser maior ou igual à resistência. E a resistência fica em relação ao número de vagões. Então, eu vou colocar uma locomotiva vezes 320, que multiplica a soma desses coeficientes. Resistência normal, que nós calculamos, a resistência de curva e a resistência de rampa, considerando a rampa máxima. Tudo o que acontece com a locomotiva vai acontecer com os vagões. Aqui, para quem chegou atrasado, o que é o 65? 65 é a soma da tara, que é 15, mais a carga total dos vagões. Se eu resolver isso daqui, o número de vagões tem que ser menor ou igual a 36 vagões. Então, eu vou colocar que a locomotiva tem uma potência suficiente para rebocar os 36 vagões. Com uma carga útil, 50 toneladas vezes 36, vai dar para mim 1.800 toneladas que esse trem pode transportar. E o peso bruto é a máquina, a locomotiva, mais o peso dos vagões geral vezes 36. Então, vai dar o peso total de 2.690 toneladas. Vamos para um outro exercício. O exercício anterior, nós calculamos o número de vagões. Aqui, eu sei que eu tenho 25 vagões. Cada vagão tem 4 eixos e tem 60 toneladas total.
Aqui eu já está considerando a tara e o que ele carrega. A potência da locomotiva, ela é 3.100 HPs. Observa que aqui não fala que é potência efetiva. Aqui ele fala que a potência é de 3.100 HPs. Essa locomotiva tem 4 eixos. Então, é uma locomotiva com 4 eixos motrizes. É uma locomotiva BB, 2 eixos e 2 eixos. Ela deve ser capaz de subir um aclive de 1% numa curva de 1.500 metros de raio e a sua velocidade é 80 km por hora. Então, quantas locomotivas serão necessárias para eu conseguir isso? Nós sabemos que a força de tração é dada em função da velocidade. A equação da força motriz, e aqui nós vamos ter uma equação um pouquinho diferente, porque está sendo resolvido isso em newtons. Então, tudo que foi dado, eu vou multiplicar por 9,8. A potência eu tenho, então se eu pegar essa equação, o P é 3.100 e a velocidade é 80. Então, eu vou chegar no número de 84.281,25. A equação de resistência ao movimento. Aqui está de uma forma um pouquinho diferente. Está a resistência de rampa, está a resistência aerodinâmica. Então, isso daqui, esse termo, é a resistência normal. E aqui, a minha rampa e a minha curva. E estou considerando o RI igual a 0. A resistência ao rolamento é um pedacinho daquela equação, mas é a mesma, só que com outras unidades. Certo? Eu entro aqui, 4 eixos, o meu G, eu vou multiplicar 125 por 9,8 e vou chegar em quilonewtons. Entrando, mudo isso daqui, esses coeficientes se mantêm. Aqui passa para 125, em vez de 13 alguma coisa. Então, esses coeficientes, nós temos que tomar muito cuidado. Eu quis fazer essa questão para mostrar, porque às vezes você acha uma outra fórmula e acha que pode entrar com 125 toneladas. E não, eu tenho que entrar com 1.200 e pouco, porque eu tenho que multiplicar pela aceleração para transformar em newton, em quilonewtons. Então, procurar bem, é a hora que você pegar uma fórmula, verificar as unidades. Tem um outro fator aqui que deixa ela um pouquinho diferente. Já está multiplicando tudo isso pelo peso da locomotiva. Então, as unidades, aqui, como eu estou multiplicando, e está indicado aqui essa multiplicação, perfeito? Eu vou ter um resultado já diferente do que a gente está acostumado. Mas muda alguma coisa? Não. Não muda nada. Se eu pegar aqui esse número, que é a carga, ó, peso total dela em quilonewtons, e passar dividindo aqui, você vai ver que vai dar 1, alguma coisa desse tipo. 2, tal, por quilonewton. Então, é só esse cuidado que vocês têm que ter. A equação de resistência ao movimento em função dos vagões, essa é a equação. As unidades eu tenho que manter 4 eixos, multiplico 60 toneladas por 9,806, e a velocidade de 80 km, substituir, faço a conta, eu vou ter a resistência ao rolamento, não é resistência normal, porque eu peguei só um pedacinho da fórmula, vai dar isso daqui vezes o número de locomotivas, que é o nosso objetivo, mais isso daqui, vezes a quantidade de vagões.
e já está sendo multiplicado aqui, ó. Na locomotiva eu não sei, eu quero achar, mas os vagões estão aqui. E aqui também, gente, ó, eu já estou multiplicando pelo peso, então essa unidade que sai aqui é dado em quilonewton. É uma maneira diferente de apresentar. A aerodinâmica, dado para a locomotiva esta fórmula, eu substituo o coeficiente, a área, a velocidade e achei esse daqui vezes o número de locomotiva. Para os vagões, eu tenho o coeficiente do vagão 0,006, a velocidade e a área, montei essa outra equação, que é a resistência aerodinâmica em função do número de locomotivas. A resistência de rampa, olha aqui, número de locomotivas vezes 10 vezes I, aqui a ordem não importa, vezes o peso da locomotiva. Então, esse resultado também já vai dar para nós a resistência da rampa, não por tonelada, mas a resistência total. E a dos vagões, a mesma coisa, se eu substituir, eu tenho essa equação. Então, aqui está o peso do vagão e o valor do I. A rampa que eu estou trabalhando é uma rampa de 1%. A resistência de curva da locomotiva é dada por essa equação. O GUR é o raio da curva. E a resistência de curva dos vagões. Feito isso, eu vou fazer um resumo. Resistência ao rolamento, a resistência aerodinâmica, a resistência de rampa e a resistência de curva. Então, se eu organizar desse jeito, eu faço essa somatória e vou achar o número vezes o número de locomotivas. Mas eu sei que eu tenho isso daqui. Então, se eu igualar isso daqui, eu vou achar 3 locomotivas. Então, eu vou trabalhar com 3 locomotivas aqui no caso. É um sistema de uma equação com uma incógnita, o número de locomotivas são 3. Alguma dúvida, pessoal? Ela perguntou que deu um pouco mais do que 3, né? Deu 3,03. Se precisa arredondar para... Não, aqui posso trabalhar com 3. O que vai acontecer? Você não vai conseguir chegar em 15 km por hora, mas 14,5, por exemplo. 1.125 quilonewtons é o peso da locomotiva, tá certo? Que é o peso aderente dessa locomotiva. Eu vou deixar uma questão aí para vocês, já que ninguém perguntou. Nessa velocidade de 80 km por hora, qual é a força aderente dessa locomotiva? Então, vocês vão pegar a teoria que vocês têm e ver se não vai ter nenhum problema. Eu fiz de propósito deixar desse jeito, porque a força aderente seria 1.125 quilonewtons multiplicado pelo coeficiente de aderência. E esse coeficiente de aderência, ele é dado em função das velocidades. Então, na parte teórica, tem umas equações, tem 2 equações que dá em função da velocidade. E tem o F0, que é o coeficiente zero, que você vai olhar. Porque se esse número de 84.000, que é a força de tração de da locomotiva, esse número ele tem que ser menor ou igual à força aderente. Mas a gente sabe que a força aderente, essa força aderente, ela é
variável em função da velocidade. E como eu estou falando de 80 km por hora, faça o cálculo e critique esse exercício na próxima aula ou manda pergunta para mim, a gente discutir isso daí. Mas mostre para mim, porque vocês vão ter que fazer alguma coisa nesse sentido em relação ao trabalho de vocês, tá bom? Se não tiver nenhuma pergunta, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Eu pedi para vocês montar essa equação. Então, vou repetir, já é a segunda aula que eu estou falando disso, além da parte teórica. Semana passada eu também mostrei. Esses valores do I têm que ser adequados ao seu trabalho. Então, se você tiver 5 rampas, você vai ter 5 curvas. E essa aqui, essas curvas, é a curva dada pela resistência. Aí, gente, em função da sua máquina, que é essa curva em azul, você vai ter a menor velocidade, que é a velocidade de equilíbrio, para cada trecho. Então, a situação mais favorável, olhando aqui, a situação mais favorável é 1%, mas você pode ter um e-mail no trabalho seu, alguma coisa nesse sentido. E para 1%, eu tenho uma velocidade crítica de equilíbrio de 18. Os exercícios que nós resolvemos, ele falou, considere de 15. Mas no trabalho, nós vamos chegar nessa velocidade. Vocês vão ter esse cruzamento aqui, estou falando de 1, mas você pode ter 1,25, 1,5, alguma coisa assim. Então, eu vou pegar essa velocidade, e é para essa velocidade, certo? Que você vai fazer todo o seu trabalho. Por quê? Uma rampa, então nós vamos chegar nessa velocidade, que é a velocidade crítica do nosso trabalho. Perfeito? Ah, professor, mas eu tenho que sair de alguma coisa. Sim, você vai ter que sair de alguma coisa. Então, você define que tem que ter pelo menos uma locomotiva. Nós fizemos um exercício para achar o número de quantos vagões uma locomotiva vai conseguir trabalhar. Pega a sua rampa máxima, que é a situação crítica, conforme o exercício. Pega a equação para uma locomotiva e define qual é a velocidade crítica. A velocidade crítica, nós vamos considerar a velocidade de equilíbrio da maior rampa aqui. Isso é feito meio por tentativa. Observa que se você for trabalhando, como a curva não é linear, é uma parábola, e você vai trabalhando com 2 locomotivas, com 3 locomotivas, nós conseguimos definir várias coisas. Nós conseguimos definir qual é o máximo que eu vou poder levar e o que é mais, o que economicamente é mais viável. O que eu quero dizer? Se você com uma locomotiva conseguir levar 25 vagões, com 2 locomotivas você levar 50 vagões, é praticamente a mesma coisa. Com 2, você tem que conseguir levar mais do que... Então, o que interessa para a gente é o que você verificar com 1, com 2, com 3. 3 locomotivas levam tantos vagões. Aí você vai pegar o número a carga útil transportada e vai dividir pelo número de locomotivas, porque você vai pôr 3 locomotivas para levar 2 toneladas, para levar 1.000 toneladas. Aí você coloca mais uma locomotiva para levar 1.200 toneladas, será que compensa? Não é melhor montar dois comboios?
porque cada um leva 1.000. Então, o fator carga útil pelo número de locomotivas é um fator que vai ser decisivo para a gente. Não, a matéria para defesa é o trabalho, mais voltado à segunda etapa. Eu não vou ficar perguntando nada de que foi da primeira entrega, curva, superelevação, não. Vou trabalhar mais com o assunto da P2. Então, a Giovana está colocando que vocês vão definir quem vai apresentar quem. Inicia 7h30, 19h30 o primeiro, 19h50 o segundo e assim sucessivamente. O que vocês vão ter são links separados, tá bom? Bom, o Flávio tinha perguntado, pode falar, Flávio, agora. É o Vitor, professor. Ah, o Vitor. Isso. Na parte de trilho curto e longo, a gente tem que calcular qual que é, se é para usar o curto ou longo, ou é para definir só, vai ser o longo. Não, você vai calcular para trilho curto, qual seria a dimensão. Lembra, não sei se você está lembrado, mas o pessoal vai lembrar, eu pedi para você fazer um estudo de temperatura. E dentro desse estudo de temperatura, vocês vão ter o gradiente, que a gente fala, o intervalo da máxima para a mínima. E dentro desse intervalo, você vai ter que montar uma tabela da temperatura de assentamento, isso é o que vai para o campo, então você vai fazer a teoria, se a temperatura tiver 20 graus, a dilatação é essa aqui. Só que para você fazer isso, você já tem que ter definido o tamanho do trilho curto. Então você vai definir o tamanho do trilho, usando a parte teórica. Aí vai preparar uma tabela em função da região que você está implantando. Estado de São Paulo, por exemplo, temperatura média para cada estação do ano. Você consegue isso fácil, você pegar a média de cada mês, então você vai ter uma média da primavera, uma do verão. Você define o tamanho, você vai fazer toda a teoria, definir o tal trilho, deu 12, deu 15, deu 18 metros. Então, em função disso, você prepara a tabela. E a hipótese 2 seria o trilho longo, você vai definir a teoria. É uma conta, uma equação, é super rápido fazer isso. Tá bom? Conseguiu entender? Beleza, professor, entendi. A Karina está colocando uma pausa. Eu não preciso de pausa. O que eu quero é assim, a tolerância, porque eu só vou liberar a aula a hora que eu liberar um grupo. Então, vamos pensar assim, Grupo 5 vai fazer às 7h30. 7h30 eu libero para ele entrar. Esse grupo. Aí eu vou começar a conversar tal. Se eu terminar às 7h40, eu eu já libero. Uns pouquinho, 10 minutos eu resolvi com o grupo 1. Aí eu espero um pouco, ou se vocês quiserem, eu já libero o link, você vê que está liberado, eu mando o link para o grupo. Eu tenho separado por grupo, eu vou talvez mandar para um do grupo e espero vocês entrarem. Ou mando para todos, é que aí eu não vai ser meio complicado para mim. Mas eu posso mandar para o primeiro da lista e vocês já, ao receber o link, entra que está liberado. Eu não vou liberar o link antes, por exemplo, não vou liberar o link às 7 horas para você entrar às 7h30. Vou liberar, por exemplo, o primeiro eu libero uns 5 minutos antes e você fica aguardando. Daqui a pouco chega o link para você. Porque se o pessoal for terminando mais cedo, né, eu espero. Agora,
vocês têm que estar meio alerta, 5 minutos, mais ou menos 5. Pode ser que atrase, o máximo que eu vou deixar atrasar é 5 minutos. E liberando o link, se tiver todo mundo do grupo, e o máximo que eu vou esperar é o horário combinado. Então, assim, terminei 5 minutos antes, libero o link para o grupo 2. Ah, está faltando o Felipe. O Felipe está faltando, não chegou ainda, porque ele vai entrar às 10 para as 8. Eu vou esperar até às 10 para as 8. Ah, não está todo mundo aqui, professor. Tá, faça a chamada, aí eu já começo. Terminado o segundo grupo, eu libero o terceiro, na ordem que a gente definir. Se tiver todo mundo, então, se for mais rápido do que eu imagino, não tiver nenhum problema, você fique meio alerta aí 15 minutos antes, porque o último grupo que vai apresentar, talvez dê um adianto de 15, pode dar um atraso de 15, que é a tolerância máxima. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou liberar lá no Moodle para vocês entregarem até segunda-feira, até... Como é que está o trabalho? Eu sei, mas como é que está o trabalho de vocês? Está tudo... Esse silêncio... Falta, a Karina falta, o meu está feito até a aula 10, o Vitor falta os trilhos e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma forçadinha em vocês, até segunda-feira que vem, até quarta-feira que vem, eu vou liberar lá no Moodle para vocês entregarem uma parte. Quem achar que não deve entregar, também não vai poder reclamar depois. Vamos combinar assim? O professor não viu, não falou, não corrigiu, aí eu fui mal na entrega final. Eu vou liberar para olhar o trabalho e dar um feedback para vocês. Então, eu vou liberar no Moodle a entrega até o dia 20. Até o dia 20 de 5, entrega para verificação. Eu não vou dar nota, não vou nada. Eu só vou dar uma olhada, ó, tá ok, falta isso, faz aquilo. Aí, eu vou pensar aqui uma outra data para vocês entregarem o trabalho mais completo. E uns 15 dias depois. Talvez no dia... Porque no dia dessa defesa, eu tenho que ter o trabalho na minha mão. Mas só que não pode ser no dia, eu tenho que ter ele uns 2 dias antes. Podemos combinar, então, se a defesa vai ser dia 3, vocês entregarem até domingo? Até o dia 31, até o dia 31 de maio? Então, de 5 a entrega para a defesa. Tá certo? Aí, depois faz a entrega final no dia da prova. Então, nessa entrega para a defesa, eu vou abrir o trabalho, vou perguntar por que você fez isso, por que fez aquilo. Todo mundo tem que ter o trabalho, todo mundo tem que estar a par, hein, gente? Deixa eu só explicar para vocês que se eu não olhar para vocês, eu não consigo dar nota. Se eu ver aqui, ó, o Vitor, parece para mim um V apenas, bem ou mal, bem iluminado, mal iluminado, com o cabelo despenteado, com a barba sem fazer, vocês estão me vendo. Agora, entra pelo celular, coloca ele em cima de um abre o microfone, fecha o microfone, dá uma testada entre vocês,
né? Vocês conseguem fazer isso e eu tenho que ver vocês, a nota é individual. Essa nota, não sei, desculpa, o Vitor está perguntando se a nota é individual. Podemos até fazer isso, se vocês quiserem. A princípio, quando a gente fazia apresentação presencial, eu dava nota para o grupo e às vezes a pessoa se ferrava. E teve uns alunos um ano aí que reclamou, aí eu comecei a descontar ponto, partia de uma nota do grupo e ia tirando ponto. Se vocês acharem melhor, então aquele aluno que não tiver nem aí, nesse item apresenta defesa, que vale 2 pontos, ele pode ficar com uma nota menor. Tá? Então faz assim, eu vou esquematizar como vai ser, para a gente não ficar perdendo muito tempo de conversar. Eu vou explicar e mando um e-mail por escrito, como é que vai ser isso daí, todas as orientações, e vamos definir que a nota, então, vai ser individual. Para esse item, tá? Para a defesa. Perfeito? Então, para mim, está sossegado. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Senão, a gente encerra, tá? Alan, tá quietinho? Tem alguma dúvida? Oi, Pastana. Oi. Eu tava com uma dúvida. Eu acho que não tinha acompanhado algumas aulas anteriores que você estava fazendo em live. Acho que eu tinha perguntado para algumas pessoas, elas falaram que parece que ia gravar um vídeo, mas agora não vai ser assim, não. Vai ser presencial mesmo, a É que defesa do grupo e a entrega por escrito mesmo. viu, Alan, você entrou, eu vi que você entrou, já estava bem tarde, né? Foi definido no início, eu fiz uma enquete e tinha acho que 13 pessoas, a maioria, praticamente unânime, resolveu não fazer essa apresentação gravada e fazer a defesa. Então, nós combinamos que a defesa vale 2 pontos, e escrito vale 3, e tem a prova que vale 5. Tá bom? Se nesse dia 4 a gente tiver aula presencial, eu estou com o dia 4 na cabeça, no dia 3 a gente tiver aula presencial, vai ser presencial. Aí a gente define horários e tudo mais. Então, voltou, o mesmo horário que a gente está definindo, vai ser horário presencial. Aí você vai fazer a defesa, a nota ficou combinado que ela vai ser individual. Então, o que seria uma nota individual? Vai ter a nota do grupo, padrão grupo, e um aluno que foi super bem fica com essa nota. E tem a nota do aluno que foi mal, aí vou descontar alguma coisa em relação. 2 pontos, tá? Vou descontar e tal. Tá. E a parte da entrega, que é uma prévia, o feedback assim que você vai dar vai ser por mensagem ou você vai comentar ela no modo geral numa aula seguinte? Então, vocês vão me entregar dia 31. Eu vou fazer o possível, porque se o governo continuar, se eu continuar em casa, eu tenho mais tempo, né? Porque a gente resolve as coisas assim, eu tenho sempre meio período que dá para eu olhar. Vou tentar olhar o trabalho e fazer um feedback individual, ou gravando um trechinho, faz isso, ou pelo menos escrevendo. Aí eu indico onde eu postei isso, no Moodle, alguma coisa desse sentido, né? O pessoal de pavimentação que está tendo muita dúvida em termos daquelas tabelas que pegou, eu olhei a tabela, marquei tudo que eles têm que arrumar na própria tabela e pus no Moodle a tabela do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, para eles arrumarem. O de vocês pode ser mais ou menos assim também, né? Eu vou olhar e faço anotações no próprio PDF, arrumo aqui, arrumo ali, e gravo e posto de novo. Se tiver dúvida, vai perguntando. E para as aulas, e posso também, como vocês vão entregar dia 31, fazer um comentário na aula
Não, do dia 31 não, da entrega do dia 20, na aula eu posso fazer um resumo geral. E Tá. esclarecer dúvidas do que eu já mandei para vocês, tá bom? Ok, obrigado, professor. Só que do dia 20 eu não consigo fazer, a aula é dia 20, né? Eu vou fazer durante a semana. Aí na outra aula do dia 27, aí eu posso esclarecer todas as dúvidas que ficarem ainda. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Nada. Rafaela, tem dúvida? Não, professor, eu só queria saber se o senhor pudesse me falar o número do meu grupo, que eu esqueci. Ah, eu não lembro. Depois eu vejo, tá bom? Tá bom, Depois eu obrigado. passo. Tá bom. O Danilo tem alguma dúvida? O Felipe, Flávio, Professor, eu tenho uma dúvida. Em relação, eu fiz os trilhos curtos, que é achar o comprimento, daí no caso deu 24 e tal. Daí eu fiz a tabela para os espaçamentos. Daí eu queria saber se o próximo passo seria fazer os trilhos longos, como que eu Isso. consigo. Isso é. Você já fez a tabela de temperatura? Já fiz. Eu só queria Agora saber se você entra no outro item, trilho longo. e como Mesmo trilho que você adotou, Uhum, na sequência você dimensionou o trilho, tá certo? uhum, Você já definiu o perfil que vai no dimensionamento. sim. Você dimensionou já o lastro, que é lá atrás. Aí você vai Uhum, calcular o comprimento do trilho. E certo. na sequência você faz o trilho longo. Tá, tudo bem então. Bom, aí já pode, quiser seguir, já faz o roteirinho da sua estrada, das rampas, para você seguir esse assunto da aula passada e dessa de hoje. Beleza então, professor. Obrigado. Bom, obrigado, boa noite. Giovana, tem dúvida? Professor, tá conseguindo me ouvir? Tô. Na verdade, eu tenho. Eu consegui fazer o meu trabalho até a aula 10. Aí entra na aula 11, que é referente a esses exercícios que a gente fez hoje. Os dados da locomotiva, onde que eu encontro? De onde eu tiro os dados da locomotiva para fazer continuar o projeto? Você entra no qualquer site que tem aí que trabalha, por exemplo, a ALL, ela tem várias locomotivas que você encontra lá. Aí você adota, tá bom? Tá, e os vagos do... Ou entra no Google, modelos de locomotiva. Tem um site que tem um canal no Google, eu não lembro o nome agora, mas eu posso passar o link para vocês depois. Ele fala de tudo isso que a gente conversa aqui, e modelos de locomotivas que estão sendo feitas e tal. Então, se você procurar como ficha técnica de locomotiva, você vai encontrar. Teve uma aluna, acho que é a Scarlett, não sei se ela está aí, pode explicar. Ela encontrou, mandou o desenho para mim, com tamanho, com potência, está tudo em polegada, então você vai ter que fazer uma conversão, mas existe até o projeto, a ficha técnica das locomotivas, tá bom? A Scarlett, acho que não tá aí. Você está aí, Scarlett? Não, acho que ela não está. Eu vi que ela... Consegui um PDF com a turma do ano passado, ela está informando. Ah, entendi. Mas você encontra, é só o Google você encontra isso daí, clicou lá, você acha ficha técnica de locomotiva. A ALL tem, sabe, inventário de locomotivas, aí você vai procurar, não é difícil. Beleza, professor. Os vagos, Tá. os do vagão eu uso os que eu já tinha escolhido, né? Por exemplo, no meu trabalho eu escolhi o vagão Hopper, então eu uso os dados dele. Também eu consigo encontrar se eu pesquisar no Google, eu consigo encontrar tudo, né? Ah, consegue, as locomotivas. A Scarlett está falando que pode pôr no grupo, o Vitor pediu, não tem problema, pode ser, pode colocar no grupo, cada um vai ter um vagão um pouquinho diferente, não tem problema não. E outra, a estrada é específica, os cálculos vão ser todos diferentes.
Então, pode até compartilhar isso. Quem tem as locomotivas aí pode compartilhar. E se tiver 4, 5 tipos de locomotiva, vocês definem uma locomotiva. Não quero que todo mundo faça da mesma. Então, divide aí. Não sei quem tem as locomotivas. Já pode ser compartilhado. Os vagões vocês também têm. Vocês vão usar para cada tipo, né? Já tem, tranquilo. E vocês vão aplicar isso dentro da sua estrada, tá? Pode ser compartilhado isso. Tá, eu tenho mais uma dúvida. Eu não consegui terminar de assistir a aula passada, eu tive que sair no meio da aula, então essa questão de temperatura eu não consegui pegar direito. O meu trabalho, eu conversei com o Alan e ele falou que, como a gente está instalando a ferrovia na cidade de São Carlos, era para eu pegar as temperaturas máximas a temperatura máxima e a mínima e a média dessa cidade num todo, assim. Eu peguei lá eu pesquisei um pouco e consegui encontrar a temperatura máxima atingida nessa cidade de São Carlos e a mínima atingida na cidade de São Carlos. Eu tenho que fazer isso por estação ou posso pegar um apanhado aí é o seguinte, você tem que ter o período de trabalho. Então, vamos imaginar que você vai implantar 400 quilômetros de estrada, você não vai ficar dentro de São Carlos, você não vai pegar você não vai fazer, a sua estrada tem 7 quilômetros, você vai fazer dentro de um mês. Então, eu quero que você prepare por estação, primavera, verão, outono e inverno. Você vai pegar a média da primavera, a média do verão, média do outono, média do inverno. E prepara uma tabela. Então, você vai ter amplitude. Até aí é a máxima e a mínima amplitude, tá certo? Só que você vai preparar uma tabela, porque eu não sei quando vai ser construída a estrada. Entre a amplitude máxima e a mínima, você vai preparar uma tabela de assentamento desse trilho, que vai para a obra, que vai estar no projeto. Se ele for construído no inverno, a pessoa que, na hora de assentar, mede a temperatura, toma a temperatura e sabe a abertura de junta que tem que deixar. É isso que precisa. Então, é o que você já tem. Você já tem o início, a nossa estrada é curta, né? É um trecho curto que vocês estão projetando. Então, você vai pegar a mínima e vai fazer uma tabela. Aí, até comentei de 5 em 5, ver o que é mais interessante, porque você pode montar uma planilha Excel para cada temperatura de 1 em 1 grau e depois ver que não mudou quase nada e dar uma filtrada e apresentar de 5 em 5, que eu acho que é o mais interessante. Tá bom? Tá, eu entendi. Então, eu vou ter que fazer 4 tabelas de intervalo de temperatura para 4 estações. Na realidade, você vai pegar a máxima e a mínima, tá certo? E vai dentro da máxima e a mínima no inverno, a máxima no verão. Isso é a amplitude que você vai ter. Então, você vai pegar temperaturas dentro desse intervalo. Aí você pega 1 em 1 grau e se você vê que ficou repetitiva a tabela do espaçamento, você apresenta ela de 5 em 5 graus, ou no intervalo, por exemplo, de 10 a 15, a abertura é tanto, de 16 a tanto, a abertura é tanto, entendeu? Então você faz. Aí você usa a criatividade de vocês. Manda se vocês fizerem isso até o dia 20, eu dou uma olhada como é que vocês estão apresentando a tabela e beleza. Ô, Pastano, Oi. sobre o que a Giovana estava comentando, eu fiz mais ou menos assim, eu peguei, dei uma olhada nas reportagens que tinha e fui ver as temperaturas que deram nos anos anteriores, em alguns anos anteriores. Tá. Aí, com isso, eu coletei a temperatura que foi registrada máxima nessa região, tipo, de todos os tempos, assim, a que bateu um recorde, Isso. a temperatura mínima que já foi registrada também. Com isso você tem amplitude. Aí eu fiz essa amplitude, né, de máxima e mínima, e aí eu fiz esses intervalos na temperatura, que você pediu para aumentar 15 na máxima e diminuir 15 na mínima. Exatamente. E aí eu fiz a tabela, só que variando acho que de 1 em 1 milímetro, assim, aí ia colocando as temperaturas que iam variando nessa amplitude, nessa abertura. Beleza. Então você pegou a abertura, você definiu, porque se você mexer na temperatura, você tem abertura. Isso. Você fez a conta ao contrário. Só que em vez de fazer por estação, igual você falou, eu fiz uma tabela só que já mostra Quando eu falei da estação, acho que você pegando a estação,
você tem a amplitude. Ah, sim. Amplitude é entre a máxima e a mínima para você ver o intervalo que você vai calcular, tá perfeito. E em Entendi. vez de você fazer a temperatura e achar a abertura, você definiu a abertura e voltou, achou a temperatura. É lógico que você pode ter um intervalo de temperatura, porque se você fizer uma mudança de temperatura, praticamente não vai mudar nada, às vezes não muda nada nos milímetros de abertura. Então você faz Certo. tá, mas o que você fez está certo, beleza. Tá, obrigado, professor. Abraço. Mais alguma dúvida, gente? Professor, Oi. essa parte da determinação da velocidade de equilíbrio é toda essa parte de tração? Sim, a velocidade de equilíbrio, você montou duas equações. Que eu detalhei isso, não essa aula de hoje, da aula passada, você tem a força de tração, certo? Para uma locomotiva. E você tem o número de vagões e as suas resistências. Aí você vai montar a resistência dada em função da inclinação. Tem a resistência normal, ela vai ser fixa, e tem em função da inclinação. Aí você vai montar aquelas curvas, e na realidade, se você igualar onde tem o cruzamento no gráfico, você vai ter uma equação do terceiro grau. Aí é resolver essa equação do terceiro grau. Se você montar o gráfico, você pode pegar ela graficamente. Então você vai achar a velocidade de equilíbrio para cada rampa e para cada rampa e em função disso aí. Então você monta na sequência, se você olhar naquele ábaco que eu mostrei na equação, você vai ver a fórmula em cima, que é o pedaço da fórmula que nós fizemos, o cálculo do número de locomotivas, o cálculo do número de vagões, elas estão representadas diferente. Lógico que você só vai conseguir achar a velocidade de equilíbrio a hora que você definiu o comboio, né? Tantos vagões e tantas locomotivas. Aí você vai achar a velocidade de equilíbrio. Tá certo? Então, a hora que você achar a quantidade de máquina que for mais, vamos supor, uma máquina na sua estrada dá 25 vagões do seu tipo. Duas máquinas deu tantos vagões. Três máquinas deu tantos. Máquinas ou locomotivas, né? A hora que você chegar, então o meu comboio mais econômico é o que transporta, porque assim, é o que transporta mais com menos vagões. Desculpa, é o que transporta mais com maior tonelagem, tá certo? Com menos máquina. Então você vai conseguir definir isso, a quantidade que você vai conseguir transportar. Então, um exemplo bem prático. Com uma locomotiva, eu transporto 25 vagões. Se você transportar com duas locomotivas 50 vagões, é o mesmo coeficiente. Agora, se com duas locomotivas você só transporta 40 vagões, o que é melhor? Você colocar dois trens com 25. Você vai transportar mais. Perfeito? Então, esse é o estudo que vocês vão fazer. É um estudo bem assim, simples mesmo. Tem outros parâmetros, mas vocês vão fazer bem simples. Aí definiu o seu comboio. Tendo o seu comboio com tantas locomotivas, tantos vagões, você vai achar a velocidade de equilíbrio para poder apresentar aquele gráfico. E o pessoal que fez nos anos passados, ele criou aquele gráfico de uma aluna que ela montou a equação e ela, conforme ela ia variando, ela definia a velocidade. Porque é para resolver um sistema de uma equação. Então, ela coloca a velocidade, quando iguala a resistência com a velocidade, ela tem a velocidade de equilíbrio. Então, no Excel é bem fácil fazer isso. E ela fez o gráfico. Você pode pegar isso graficamente. Tá bom? Ok. Tá, vai surgir dúvida, aí a gente vai conversando. Mais alguém?
Então tá, pessoal. Então vão saindo, eu espero o último sair. Um abraço, bons estudos para vocês, boa quarentena, se cuida. Obrigado pela presença, tá?